Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar o solucionário do livro-texto Moisés no Sensvai, curso de Física Básica, volume 2, Fluidos, Oscilações e Ondas e Calor. Tá? Vamos resolver aí o problema do capítulo 5, que trata sobre ondas, questão de número 3 desse livro-texto. Tá? Então vamos ler o enunciado da questão e em seguida resolver o problema. Tá? Então, a questão 13 diz o seguinte, né? Mede-se a velocidade v de propagação de ondas transversais num fio com uma extremidade presa a uma parede, tá? Que é mantido esticado pelo peso de um bloco, né, na outra extremidade através de uma polia. Depois, né, então na situação 1, depois mergulha-se o bloco na água até 2/3 da altura. Então a altura dele é h, então ele fica imerso 2/3. E verifica-se que a velocidade de propagação nessa situação 2, né, cai para 95,5% da anterior. Qual a densidade do bloco em relação à água? Tá? Então está aqui a figura desse problema. Então vamos dividir esse problema em duas situações, né? Situação 1 e situação 2. Tá? Então na situação 1 você tem um bloco livre, sem estar imerso, tá? Sistema em equilíbrio. Então tem a onda que vai ser uma onda estacionária, você tem presa numa extremidade, aqui está colada aqui na polia. Então você vai ter uma tração que vai atuar nessa corda ideal, né? Então ela vai ter uma velocidade de propagação 1. E aqui o bloco, né, tem densidade do bloco dB, tá? Já na situação 2, a única diferença é que agora o bloco está imerso em água. E apenas essa altura do bloco aqui é H, então 2/3 dessa altura está imerso em água. E a água tem densidade dA, densidade da água, tá? Então as únicas variáveis do problema é a velocidade V1, V2, né, da onda da corda vibrante aqui, ideal, tá? Aqui também densidade do bloco dB e a densidade da água dA e 2/3 da altura do bloco que está imerso. Qualquer outra variável que eu possa colocar no problema, né, é possível fazer isso sim, só que ao final lembra que você tem que tirar as variáveis novas que você acrescentou no problema. E ao acrescentar essas novas variáveis, você retira no final, deixando somente as variáveis que foram dadas na questão, tá? Então, lembra que a velocidade V2 cai 95,5% da anterior. Então, a velocidade V2 é 0,955 de V1, tá? Ele quer saber dB sobre dA. E aí, lembra, vamos começar aqui fazendo análise na situação 1. Então, na situação 1 você tem um sistema em equilíbrio. Então, a tração 1 nessa região aqui, ó, que é a tração na corda, já que a corda é inextensível, tem massa desprezível, uma corda ideal, a tração 1 aqui, ó, é idêntica a aqui, a tração 1 aqui é igual ao peso. Então, o sistema em equilíbrio, aqui está a massa do bloco, o diagrama de corpo livre, tração é igual ao peso. Então, tração é igual ao peso, o peso é massa vezes a gravidade, e está aqui as duas novas variáveis que eu acrescentei no problema. Ele não me deu a massa, também não me deu a gravidade, mas eu vou ter que tirá-las, né, durante ou ao final da análise dessa questão. Então, lembra que a velocidade de propagação de uma corda vibrante é a raiz quadrada da tração, no caso 1, sobre a densidade linear de massa dessa corda. E aí, o que é a tração 1? É mg dividido por μ. O que é a massa do bloco? A massa do bloco é a densidade do bloco vezes o seu volume, que é a área da base vezes a sua altura h. Tá? Então, a velocidade V1 é a raiz quadrada de AHG dB, né, esse B é índice, dividido por μ. E a análise da situação 2 agora. Então, na situação 2, de novo, a tração que atua nesse trecho da corda, tração 2, já que a corda é ideal, então é igual aqui a tração 2, tá? Peso do bloco continua para baixo e como ele está imerso em um fluido, no caso a água, atua empuxo sobre ele. O sistema está em equilíbrio. Então, tração mais o empuxo tem que ser igual ao peso, tá? Então, com isso eu vou achar a tração 2. A tração 2 é o peso, que é mg, o empuxo está mais, vem para o lado aqui menos. O que é o empuxo? Densidade do líquido, densidade da água, G, volume do líquido deslocado, que é a área da base, vezes o que está imerso do bloco na água, que é 2/3 de H. Tá? Você chama a massa da corda, ou a massa do bloco, perdão, é a densidade do bloco vezes o seu volume, que é a área vezes a altura.
coloca evidência A, H e G. Quando você coloca evidência, aqui fica dB menos 2/3 de densidade da água. Então essa é a tração 2 nessa situação aqui que eu chamei de 2, tá? Então com essa tração você calcula a velocidade 2. O que é a velocidade 2 da corda vibrante? É a raiz quadrada de T2 sobre μ, que a corda continua sendo a mesma. Então é a mesma densidade linear de massa, tá? Então a tração 2 você vai substituir aqui, tá aqui dividido por μ. Então, em resumo, a velocidade 2 é a raiz quadrada de AHG sobre μ, dB menos 2/3 de dA. Então, se você quer relacionar a situação 1 com a situação 2, basta você dividir, né, a situação 2 pela 1. Sempre que você fizer em física duas situações, né, usando praticamente nesse caso aqui a mesma corda, mudando alguns parâmetros, você pode relacionar um sistema de equações da situação 2 com a situação 1 e você vai obter aí, de alguma forma, vai eliminar as variáveis que você tinha espúrias do problema, né? Então, quando você divide V2 por V1, divide esse cidadão por esse aqui. Quando você faz essa divisão, né, você vai cancelar, veja que esse termo aqui, ó, todo está aqui, ó, AHG sobre μ, AHG sobre μ, corta, corta, fica esse parêntese dividido por esse dentro da raiz quadrada. Então, esse camarada divide esse aqui, dá 1, fica 2/3 de dA sobre dB. Tá? Então esse resultado é bem interessante porque se você quer calcular qual é a relação entre a velocidade da situação 2, a velocidade da onda na corda 2 com a 1, basta você saber as densidades do bloco e da água. Né? Lembra que a água tem, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, então ela é uma densidade padrão que você pode relacionar com outros fluidos e obter uma relação aqui quase que direta. Você vai obter exatamente a densidade da substância que você quer medir, né? Então a água digamos assim, é o fluido padrão de medidas de densidade relativa, né? Em geral que você utiliza. Então você consegue calcular a relação entre velocidade da situação 2 e a 1 apenas conhecendo a razão ou a densidade relativa entre o bloco e a água, tá? Como ele quer a relação entre dB e dA, você vai só arrumar os termos. Eleva todo mundo ao quadrado, aí fica, esse quadrado corta com a raiz aqui, fica esse termo, passa o cidadão para lá, esse cara para cá, né? E aí você passa dB sobre dA e esse termo que está multiplicando passa dividindo 2/3. Então você encontra que dB sobre dA é 2/3 de 1 menos velocidade relativa 2 sobre 1 ao quadrado. Substituindo os valores, 2/3, 1 menos essa razão V2 sobre V1, V2 sobre V1 é 0,955 ao quadrado. Você vai fazer essa subtração e botar aqui no numerador 2/3 e fazer a multiplicação. Quando você fizer isso, você vai encontrar que a densidade relativa entre o bloco e a água é aproximadamente 7,6, tá? Que é o resultado que está no Moisés, não sei se que está correto. Tudo bem? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.